Então, o diabo, ele vê aonde nós estamos respondendo para ele, quando ele ataca. Então, é bem isso que nós vamos ver hoje. Porque é para você pôr fora, cada um de nós, pôr fora o diabo. Como nós vamos fazer? Para pôr fora o diabo da nossa vida. Como fazer? O que fazer para pôr o diabo fora da vida? Opa! Hã? Então nós vamos ver aqui, olha gente, eu peço agora, em nome de Jesus, que Deus, nosso Pai, toque os corações para mostrar para cada um como que nós abrimos a porta para esse diabo entrar. Como, o que nós vamos fazer para nós fecharmos a porta da nossa vida, para o diabo não vir com condenação, para o diabo não vir apontar o dedo na nossa cara, nos dominar, nos fazer infelizes, sabe, tirar a alegria da vida, tirar as bênçãos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ponha interesse no coração de cada um e que a sua palavra desça aqui com tanto poder para destruir todas as fortalezas na mente de todos, em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Amém. Aleluia. Então nós precisamos ver aqui na palavra de Deus que o Senhor, ele deu poder para os discípulos e os apóstolos quando ele estava no ministério aqui na terra. Foram 3 anos e meio de ministério, mas teve um momento depois dele pregar, ensinar o pessoal acompanhando ele, como diz, ele despachou os apóstolos e os discípulos com poder para ir anunciar o reino, que era a mudança de vida agora, que não era mais aquele tipo que eles viviam sem a presença e o poder de Deus, que os milagres acontecem e que eles iam conhecer, então, esse Deus que é Pai. Então veja, Lucas 9, versículo 1, nós vamos nesse capítulo ver somente este versículo, Lucas 9, versículo 1, veja o que ele está dizendo. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Bom, isso aqui foi antes dele morrer, antes dele trazer o nascimento novo para a igreja. Imagina, ele já mostrou como ia ser. Então, ele tinha o Espírito Santo, no ministério dele, o Espírito Santo veio no batismo e habitou nele, então juntos eles fizeram a obra do Pai. E ele designou poder. Poder como? Passando o Espírito Santo para eles. Vão no meu nome. E especificou aonde, certo? Então veja que agora que nós nascemos de novo, Deus também nos deu a mesma coisa. Vamos ver aqui Lucas 10, vira a folha aí, que nós vamos ver o versículo 19. O diabo é muito esperto, certo? Digam amém. Amém. Mas nós temos que ser mais, porque nós temos o Espírito Santo. Amém. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, habita em nós. O Deus quer tudo. Por que nós vamos ficar tão fracos e deixar o diabo nos vencer? Porque andamos na carne e não no Espírito. Então veja agora na sequência, Lucas 10, versículo 19. Veja só. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Vocês sabem que a Bíblia toda, quando fala do diabo, de Satanás, usa essas terminologias, é simbolismo, digamos, né? Serpente, escorpião, dragão e outras coisas. Que ele vai, homem forte, tem tudo isso, valente, né? Vocês sabem, então ele está falando de Satanás, do reino de Satanás. Inclusive em Apocalipse, ele usa bastante essa simbologia aqui. Então veja, que ele está falando, na verdade, que é para vencer o diabo, os demônios, o império das trevas. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Veja só, o Senhor nos deu um poder ilimitado, não tem limite aqui, porque ele não especificou, eu vou dar poder só nesse pedaço, só nessa área, não. Isso aqui quer dizer que ele já deu esse poder. E ele falou, eu te dou este poder e autoridade sobre todos os demônios. Quando ele cita lá o homem forte,
Vocês sabem, isso aqui está lá em Marcos 4, 8, não sei. Mas não importa. Ele fala sobre isso, que o valente, quando vem alguém mais forte, tira o poder do homem forte, que é Jesus. Porque ele vem, ele amarra todo mundo, ele, quer dizer, escraviza, ele põe no cativeiro, ele domina. Mas quando vem o mais forte que ele, tira todo o poder dele, que é Jesus. Ali no caso, Jesus está falando dele mesmo. Mas então, Jesus está apresentando esse tal, que tem vários nomes na Bíblia, que é o diabo, apresentando como um inimigo que tem poder, mas que ele, Jesus, nos dá um poder muito maior para exercermos com autoridade sobre esse inimigo. Esse inimigo aqui que é o diabo, tá? Mas isso nós só vamos conseguir através do sangue do Cordeiro. Por isso que quando nós oramos, vocês têm que entender isso e praticar. Quando nós oramos diariamente, nós temos que nos arrepender dos pecados e clamar o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Porque nós somos lavados no sangue, a nossa alma, aonde está o pecado, aonde o diabo age, né? Aonde está o mal. O sangue de Jesus lava a nossa alma. Se eu me arrepender e confessar o pecado. 1 João 9, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se eu confessar o meu pecado com arrependimento, eu sou perdoada de toda a minha injustiça e iniquidade. Mas qual o pecado? Eu nem sei, porque eu sou boa. Ah, gente, você quer crescer espiritualmente, quer ficar na mão do diabo? Não é por aí. Que área que na sua vida não vai bem? Não é possível, claro. Quem não está confessando o pecado, está na mão do diabo. E não está enxergando, não é feliz, não tem a paz, não tem a comunhão com Deus, não ouve Deus, por causa do pecado. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele nos deu esta autoridade, mas ela só funciona com o sangue do Cordeiro. Então vamos ver Apocalipse. Está valendo? 12. Apocalipse 12. Ah, vocês sabem, né, que Apocalipse é o último livro, né? Da Bíblia. Esse é facinho, né? Todo mundo acertou, beleza. Então, Apocalipse 12, versículo 11. Veja só aqui, ó. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? Satanás, o diabo. Por causa dos... Eles quem? Os santos da igreja. E quem que somos? Nós somos os santos da igreja. Certo? Nós somos a igreja. Então está falando de nós. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer dizer, mesmo sendo mártir e tal, eles não amaram a própria vida. Eles se entregaram, venceram. Essa morte aqui que ele está falando, não é uma morte espiritual. Nós temos que entender isso, porque Jesus mesmo já falou. Que olha, é bom você temer aquele que te mata e te leva para o inferno. É isso aí que você tem. Temer no sentido, cuidado. Veja que tipo de vida que você está levando. Então veja que nós temos que louvar e agradecer a Deus por esse poder que Ele nos deu. Você tem que entender isso. Você tem que buscar, ler a Bíblia e estudar. Eu já trouxe alguns ensinos aqui sobre o sangue de Jesus, nova aliança. Já não disse há muito tempo. Vai de novo, vai orar, vai ver como que você vai ter a autoridade que Cristo Jesus te deu no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, para você poder usar, se beneficiar do que foi feito. Se você não tem revelação, você não pode usar. Estão me acompanhando? Você nem sabe. Você fala, mas você não entendeu nada, não funciona. Na vida espiritual você tem que entender. Porque o entendimento vem do Espírito com revelação. Ele te revela e você recebe o entendimento. E ai meu Deus, é isso, eu entendi? Eu posso mesmo. Não tem a ver, porque você não está olhando com os olhos naturais. Você está vendo no Espírito. Você está com o entendimento espiritual. Então é isso que Jesus está falando aqui, tá? Mas acontece o quê? Nós temos essa autoridade e devemos exercê-la só
que se eu não cuidar, eu abro a porta para o diabo vir na minha vida e em vez de eu vencê-lo, eu sou derrotado. Então tem que tomar esse cuidado. Que tipo de vida você leva? Está na hora de crescer espiritualmente. Jesus está batendo na porta, Ele está chegando. Nós não sabemos a que hora, porque olha o estado que está o mundo, as vidas. Ou seja, pior do que isso, porque Jesus disse que o julgamento vai começar e o engano pela igreja, né? Pelos eleitos. Então veja o estado dos eleitos. Os eleitos estão brincando, eles não estão usando autoridade, ficam falando. Claro que tem um número que está indo bem, mas tem uma quantidade de eleitos que estão brincando, não estão, sabe, sendo diligentes. Não podemos negligenciar a palavra, tá? Então, o que nós temos que fazer, como nós fomos vendo enquanto nós adorávamos o Senhor? Nós temos que pôr fora o diabo da nossa vida. Mas não é com a sua autoridade. Mesmo que você diga, em nome de Jesus, você nem está entendendo, a palavra nem está em você, você nem está confessando o seu pecado, você nem está mudando de vida, nem está se arrependendo diante do Senhor, não está lá, tipo, espiritualmente de joelhos, clamando que você precisa ficar livre daquilo, do seu mal, do seu pecado, para você vencer. Você nem sabe que pecado você tem. Você precisa saber. Você só sabe quando você está buscando o Senhor. Que você está diariamente com Ele. Porque a palavra de Deus é espelho. Você se enxerga lendo a Bíblia. Você vai começar a entender como que você age, como que você pensa, o que você quer. Se está alinhado ao que Deus diz ou não. Não, Deus nem está falando isso. Então eu não estou alinhado. Então eu estou na carne. Eu estou fazendo o que eu quero. Então eu não posso receber o benefício. Vocês estão me acompanhando? Isso aqui foi nos dado de graça. Porque nós não pagamos nada. Foi de graça. Ele que pagou o preço, Jesus. Mas agora eu tenho que entrar nessa condição que é espiritual para eu receber. Se eu não entrar nessa condição, eu não vou receber. Posso ficar falando de Jesus quanto quiser, mandando o diabo embora quanto quiser e não acontece nada. Sai diabo, sai diabo, sai diabo. Ele fica dando risada ali no canto. Porque não tem autoridade e nem poder. E até o ímpio está caçoando com isso. Gente que nem nasceu de novo, fica falando o nome de Jesus em vão, fica caçoando, falando no sangue de Jesus. Você pode escutar gente do mundo, se você entrar numa loja, de repente você escuta lá aquela gente que está vendendo aquilo, mas eles não estão não, porque quem está com Deus não. Isso é um tipo de escarnecimento. Então você pode observar que você manda os diabos embora e tal, e não sai nunca, e a vida nunca muda. Por quê? Não tem a revelação do que é essa autoridade e do que é esse poder que Jesus falou, tá? Então, o que nós temos que fazer? Temos que não só nos arrepender do pecado, mas nós temos que renunciar. Você sabe o que é renunciar? Nunca mais, você renunciou. Perdeu. Quem te comandava perdeu o comando. Esse você renunciou. É desse jeito que você vai pôr fora o diabo, tá? Então, se eu me arrepender dos meus pecados, das minhas condutas, do que eu falo, do que eu faço, do que eu quero, do que eu penso, que eu deixo aquilo agir na minha vida. Se eu não me arrepender, porque eu tenho que pedir para o Espírito Santo para ele falar os meus pecados. Ele fala, mas eu que vou me arrepender, que ele que me ajuda. E eu que tenho que falar depois para Deus, de volta. Com muito arrependimento. Com uma vontade, assim, eu não quero mais ser isso. Só que essa vontade já é a vontade de Deus operando no seu coração, que a gente já viu em Filipenses. Que o querer e realizar vem dele, é isso aí. Ele quer que você tenha essa vontade para ser realizado. Então ele põe a vontade de eu não querer mais ter esse pecado. Por isso que o pastor David diz no livro dele, muito bem, você está orando em línguas, se você for uma pessoa séria, espiritualmente, buscando Deus, você vai orar em línguas e você nunca vai ficar com o pecado na sua vida. Porque ele vai te convencer. Quem não tem Bíblia, estuda, ele fala isso pensando que você já está lendo a Bíblia, que você está estudando, que você está vivendo, e o Espírito Santo está te revelando. Mas ninguém está entendendo isso que ele falou, porque ele não deixou explícito. Mas eu estou deixando.
Tá? Então, é para você estar buscando a Bíblia, a palavra. Para você orar em línguas e o Espírito Santo vai te convencer do seu pecado. Porque o macaco faz o quê? Senta no galho e fica falando o pecado do outro, né? Não é o caso, não adianta pecar dos outros. E não adianta condenar os outros e falar que a sua vida está ruim por causa do vida do outro. Não tem nada a ver. Isso é pecado seu. Deixa o outro. Você não vai ser abençoado com essa atitude, achando que o outro é que está acabando com a tua vida. Não, você está acabando com a sua vida. Vocês estão me acompanhando? Não é o governo, não é o sistema socioeconômico, não é política, não é nada isso que está acabando com a vida de ninguém. E nem o pastor da igreja, muito menos. É cada um que se acaba. Porque não entrega a vida a Jesus e fica pondo culpa nos outros. Porque se as pessoas melhorassem, eu ia ficar numa boa. Claro, você ia ficar, como ele disse, né, sentado no galho do teu pecado e morrer com ele. Porque uma hora o galho cai, você não cai, junto morre. Tem que ser podado o galho. Cai fora, o pecado. Vocês estão acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Amém. Você tem que explicar, tintim por tintim. Por isso que tem que ouvir com calma, estudando a palavra, principalmente para as pessoas que nunca, desde que nasceu, nunca leu Bíblia. Tem gente que já leu muito Bíblia, então quando ouve isso aqui já pega, já vai orar, já entendeu, já teve gente que afastou da igreja, não sei o quê. Tem pessoas que são mais fáceis pelo tipo de vida que levou antes com Deus, vamos dizer. Mas quem nunca, nem foi criado na Bíblia, fica meio complicado ter isso dentro. Então, dá um trabalho para você mudar, né? Todo o disco rígido aí, porque vai ter que ser um novo agora. Aquele velho é satânico, demoníaco. Cristão tem demônio, sim. Tem. Tem que limpar tudo, lavar tudo. Então, se eu me arrepender e renunciar, aí Jesus vai fechar a porta para o diabo, para ele não vir mais. Porque não sou eu que vou fechar a porta. É ele, é Jesus. Porque eu me arrependi, então é o Senhor que fecha para o diabo não vir. Mas enquanto eu estiver cuidando do meu coração, o diabo não vai mesmo entrar. Se eu não cuidar do meu coração, uma vez que a porta ficou fechada, ela pode ser aberta, porque eu não estou vigiando, eu dou brecha. Então, se você orar, peraí, já falou isso, eu preciso dar um alô. Preciso ver como que é. Estudando a palavra, você vai saber. Então, nós vamos tomar muito cuidado com as coisas de hoje em dia. Muito cuidado. Todo lugar que a gente vai tem uma revista. Lá bem assim, que é para você já pegar e ver se o diabo te pega. Horóscopo, ninguém mais está andando atrás, né, gente? Mas já foi a moda, né? Antes de ser cristão, de horóscopo, filmes com coisas violentas, ou pornográficas, ou revistas, ou mesmo na internet, que a pessoa não tem o que fazer, fica lá fuçando, e a internet já vê o que a pessoa gosta, né? Não? Um clique que você dá num negócio, ah, minha filha, é isso aí. Então, essa inteligência aí já viu o que você gostou, então vai lavar toda a sua tela daquilo que você fez um clique. Então, cuidado com tudo que é pornografia e tudo mais. Coisas que vão te levar para o pecado. Não interessa essas histórias, essas coisas, precisa se ver livre. Então, se tem o vício, pede para Jesus, para ele te libertar. Eu não quero mais isso. Me ajuda, Espírito Santo, tá? Que ele, é óbvio que ele virá. Claro, se quiser ter uma cruz, um quadro de Jesus, tudo bem. Mas tem figuras que são malignas. Precisa ver? Tem tudo isso. Não pode ter qualquer coisa. Precisa tomar muito cuidado. Esse enfeite, essas coisas, tudo isso atrai demônio, abre a porta. Abre a porta para os demônios entrarem na nossa vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas vamos ver então o Salmo 91. Agora, esse salmo é glorioso porque aqui ele mostra como ser e andar salvo. Viver salvo, você quer saber? É só ler o Salmo 91. Se você ler o Salmo 91, você vai saber como que você vive na salvação, tá? Porque se nós andarmos, veja o versículos de 1 a 3. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O que habita, grifa aí, habita é morar.
Quem mora junto do Altíssimo, onde Deus se esconde do diabo, o diabo não acha nunca esse lugar. Por isso que é o lugar secreto de Deus, o diabo não sabe. Então, quem habita nesse lugar, descansa à sombra do Onipotente. Olha o Espírito Santo aí. O Deus poderoso, é o Espírito Santo aqui. Tem a proteção da sombra do Deus Onipotente, Espírito Santo. Olha isso, que maravilha. Diz ao Senhor, então, essa pessoa que habita com Deus: Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Então, Ele é a minha força, Ele é a minha proteção. Ele é isso tudo. Aí no 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai me livrar de tudo que é coisa do diabo, do mal. Tramas do diabo, laços, sabe por quê? Quando nós estamos andando no Espírito, que nós temos uma vida espiritual, que o Espírito Santo controla a nossa vida, nós sabemos quando o diabo vai dar o golpe. Muitas vezes, nós não conseguimos parar, porque ele vai vir de qualquer maneira. Mas ele vai vir. Mas então você está preparado. Por quê? Você mora nesse lugar. Ele não vai acabar com você, mas você vai vencê-lo, como nós vimos em Apocalipse, por causa do sangue do Cordeiro que está sobre nós. Vai ser um momento duro de guerra, de batalha, intenso, mas com a força de Deus, porque você habita com Deus. Você habita na casa dele. Esse salmo aqui, gente. Tá? Agora, o duro é quem não habita lá. De vez em quando vai fazer uma visitinha para Deus. Oi, Jesus. Oi, Senhor. Ai, que lindo. E não habita lá. Não tem proteção. Quando o diabo vem, ele vem com todas as forças malignas para destruir. Tá? Então, o que nos faz, vamos dizer, o que faz para o Senhor ser a nossa habitação, como ele diz aqui? Para nenhum mal nos atingir. Para que a gente não pague o mal, né? Porque se eu abrir a porta para o diabo vir, eu vou pagar o mal. O preço é pagar o mal. Eu recebo isso. Vocês estão me acompanhando. Agora, se eu não permitir ele entrar, porque eu vou cuidar dessa porta, não é Deus? Vocês estão me acompanhando? Não é o máximo isso? Depois você não sabe por que está desgraça na vida. Por que está ruim? Por que não dá certo? Ai, meu Deus, que vida! Mas que vida? Isso não é vida com Deus. Porque a nossa vida, de acordo com Colossenses, capítulo 3, a nossa vida tem que ser de acordo com a vida do céu. Lá não tem tristeza. Jesus lá já enxugou a lágrima de todo mundo. Lá não tem, sabe assim, divisão, não tem contenda. Nada, é a glória de Deus. Lá é paz. Agora aqui, por causa dessa carne, e a nossa alma que ainda não foi ainda totalmente liberta, né, do mal, que isso é só quando a gente partir, então dá ocasião ao diabo. Mas nós temos que fechar essa porta, porque pode acontecer, claro, mas nós temos que, então, viver a vida do céu com a força de Deus, para o diabo não destruir a nossa vida. Então, não é para ninguém ficar triste, amargurado, desenchavido, sem saber o que fazer, e reclamando, pondo culpa em tudo, em todos. Não é o caso, porque ele está dizendo aqui qual é a vida de quem habita com Deus. Então é isso que nós temos que fazer, buscar esse Deus. Porque não é nas pessoas que nós encontramos força, proteção, segurança e vida. É só em Jesus. E agora, Deus, nosso Pai, abençoe todos que estão em casa, todas as situações, Senhor, que eles estão vivendo, as suas necessidades, age agora. Entra, Senhor, nestas vidas, nestas casas, nestas famílias, nestas situações, e venha com as tuas bênçãos, para que esse mal saia dessa casa, Senhor, que a doença saia desse corpo. Eu digo em nome de Jesus.